E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Viciados, o podcast do Vício. Eu sou Miguel Oliveira e hoje eu estou aqui com Murilo Oliveira. Opa! Renan Barcelos. E aí, pessoal, sentiram minha falta? E um convidado muito especial aqui, o Fernando do Central HQs. E aí, galera, beleza? Obrigado pelo convite aí e vamos embora nesse podcast. Então, pessoal, hoje o assunto é mangás versus comics. A gente tem visto aí ultimamente muita discussão, principalmente porque desde sempre houve um preconceito com os leitores de mangás e agora essa discussão reacendeu aí nas redes sociais e eu acho que seria salutar a gente discutir isso aqui hoje no podcast. Alguém quer começar a falar alguma coisa? Cara, eu acho que essa questão, esse negócio do leitor de comics, né, que tem preconceito com mangá, é uma parada que nem vem só do mangá, se a gente analisar direitinho. O leitor de quadrinhos de comics, ele faz isso com os próprios comics, alguns. Por exemplo, a gente vê muito por aí o fã da Marvel, que ele se nega a ler a DC, por exemplo, e ele se pega naquilo ali que Marvel é a religião dele e ele precisa odiar a DC. Então, com isso, ele tá perdendo... E vice-versa, acontece o contrário também. Então, com isso, esse é o tipo de leitor que ele tá perdendo leitura. Ele tá perdendo bons materiais, ele tá perdendo histórias boas. Então, com o mangá, acontece a mesma coisa. O cara que se fecha dessa forma, ele tá perdendo boas histórias, simplesmente isso. Bom, eu mesmo já fui preconceituoso com mangá. Quando eu comecei a colecionar, e eu também era preconceituoso com a DC. Quando eu comecei, era só Marvel. Daí eu comecei a colecionar DC. Aí eu tinha a ideia de que os colecionadores de mangás era a galera que, sei lá, se vestia com as roupas lá, os cosplayers e tal. E era um povo mais bobo, vamos dizer assim, mais infantil e tal. Aí o pessoal me indicou Lobo Solitário. E aí mudou minha vida, cara. E a partir do Lobo Solitário, eu já virei um colecionador aficionado por mangás de qualidade. E eu vejo que é um preconceito muito bobo, cara. Porque são grandes leituras, apenas num formato, talvez, ou vamos dizer assim, um esquema um pouco diferente de contar a história. Mas são histórias de qualidade, que nem vocês falaram. Vai estar perdendo, né, de ler grandes histórias simplesmente por um preconceito bobo. E eu passei por isso, então eu posso falar que eu já fui desse tipo aí. E é aquele negócio, né, cara? História ruim, você vai encontrar em qualquer lugar. Você vai encontrar em DC, Marvel, você vai encontrar em mangá ruim também. É negócio. Em todo lugar você vai encontrar história boa e história ruim. Minha história é um pouco engraçada porque eu tinha preconceito contra comics. Eu tinha lá meus 15 anos. O Renan é o Fernando Revento. Começando aí pra evento otaku e toda a cultura otaku da época. E aí, rapaz, por algum motivo, é meio bizarro, mas por algum motivo eu lia Naruto, lia Bleach, lia... Deixa eu ver o que mais. Esses mangás que estavam mais ou menos na moda na época, Fullmetal também, embora Fullmetal eu acho que seja um lance um pouco diferente. Mas não sei, eu lia Naruto, lia Bleach, olhava pra HQ de super-herói e pensava, não, cara, super-herói é muito infantil, não vou ler essa porra não. E hoje em dia eu fico pensando, tipo, caralho, que porra eu tava pensando, isso não faz sentido nenhum. Eu comecei com quadrinhos, assim, na infância, quando eu era moleque, eu lia muito na época da saga do Clone e tal, principalmente Homem-Aranha, eu lia muito. Aí depois na adolescência, eu tive minha fase otaku. De sentar que nem o L na praça de alimentação. Eu ia, sentava igual o L na praça de alimentação. Eu ia pra eventos de anime, tirava foto com os cosplays. Eu era bem otaku merda mesmo. Aí depois teve uma fase em que eu larguei um pouco anime, mangá e tal, fiquei um tempo. E voltei pra quadrinhos. Nessa época que eu voltei pra quadrinhos, eu só lia Marvel. Foi uma época que eu me fechei pra mangá, eu me fechei pra DC, me fechei pra qualquer tipo de leitura. E só lia Marvel. Aí depois que eu comecei a ler DC, depois voltei pros mangás, aí abri a mente de vez e não parei mais. Eu não fiz muita diferença de mangás e quadrinhos logo quando... Assim, eu comecei a ler quadrinhos, conforme eu já disse aí naquele podcast que a gente começou a falar como começamos a ler quadrinhos, que tá disponível aí pra quem quiser ouvir, mas mangás logo em seguida, assim, visitando a banca mesmo, na época eu acho que nem eu chamava como mangá, pra mim eu considerava como revista em geral. Eu comecei a pegar Dragon Ball, Shaman King e tipo outros títulos aí que agora não me recordo bem, mas eu lembro de ter comprado e ter levado pra casa e ter lido tranquilo. Claro que dá pra perceber que a forma de ler já era diferente porque tem os avisos lá, né? Então aquele tipo de leitura no começo eu tive
dificuldade de me adaptar, porque eu estava muito acostumado a seguir a ordem correta, né? A ordem correta que eu conhecia. Quero te falar que na época, foi isso que me conquistou, Miguel. Quando eu peguei Dragon Ball número 1 da Conrad, quando eu era criança. Eu adorei aquilo, sabe? Aquela coisa nova de você ler de trás pra frente e ler da esquerda pra direita. Eu achei aquilo incrível. Você se sentiu tão transgressor, né? Sim, cara, sim. Foi muito foda essa época. Ninguém lê de trás pra frente, só eu. Eu até falei isso na CCXP do ano retrasado, quando eu encontrei com... Ah, não, foi ano passado? Foi ano passado na do Nordeste, quando eu conversei com o Cassius. Que o Cassius era tipo um herói, porque eu comprava Dragon Ball, o mangá, e Cavaleiro do Zodíaco, da Conrad. E o Cassius, ele era o editor dos dois. Ele era o editor do Dragão e o editor do Zodíaco. Eu falei isso com ele lá na Comic Con. Ele falou que muita gente fala isso com ele. Mas é interessante que depois que eu criei meu canal e tal, conversei com um colega meu que é um puta de um colecionador de Curitiba. Ele deve ter por volta aí de umas 20 mil HQs. Cara fanático pelo Batman, deve ter quase tudo do que foi lançado do Batman no Brasil. E dele tava de saco cheio já um pouco das comics. E dele falou pra mim, Fernando, eu tô querendo comprar. Ele não compra revista em banca, ele vai só no sebo. Então ele sempre tá com a leitura atrasada, sei lá, 4, 5 meses atrasados. E daí ele falou, Fernando, mas me diz, essa saga é boa? Isso aqui vale a pena eu ir correr atrás? Isso aqui não vale e tal? Daí eu passava mais ou menos as dicas pra ele do que tava rolando no universo do Batman. Só que eu falei, cara, você leu esse mangá? E ele falou, cara, eu não leio mangá. Falei, velho, isso que é colecionador, que faz 30, 40 anos que o cara coleciona, ele é mais velho. Sentiu até ofendido, né, cara? Eu não leio mangá. Qual é, não, Fernando? Mandando ler Naruto. Pois é, cara, ele falou, eu não leio. Eu falei, velho, não confunda. Eu falei, pega uma obra, sei lá, que você entenda por mais adulta e tal, e leia. E depois você pode ler essas histórias mais, talvez assim, eu não digo nem bobinhas, porque eu me divirto até hoje, cara, e eu não tenho mais 15 anos, né? Então o cara bate o pé e até hoje ele não lê mangá. Eu acho assim, meio esquisito isso. Um colecionador de quadrinhos tem esse preconceito. Eu só leio Marvel, só leio DC, só leio... A mesma coisa também, o que vale... Eu sei que estou falando bastante, mas enfim. Uma coisa que vale também é para aquele pessoal que depois que ou se enche o saco de super-heróis ou quer dar uma de pseudo-intelectual. Eu não leio super-heróis. Isso aí é tudo porcaria, sabe? Agora eu só leio esse tipo de quadrinho aqui. Só leio franco-belga, sabe? Ou só leio... Não, é sério. Putz, cara, eu falo, meu Deus, velho. O cara tá perdendo ler grandes histórias. Imagine quanto de clássicos que a Marvel não tem, a DC... Apesar que o pessoal fala que a Marvel não tem clássico, mas enfim, são muitas coisas boas que saem normalmente. Você pega essa nova fase da Thor, do Jason Aaron, é espetacular. A fase do Jonathan Hickman à frente dos Novos Vingadores é sensacional também. Foi ótimo. Então, os caras perder de ler histórias de qualidade só pra falar, olha, eu só leio quadrinhos mais cabeça. Vá pra bosta. É foda porque a pessoa tá se limitando, né? De certa forma. Assim, eu até acho que se a pessoa nela não é tão aficionada por quadrinhos, ela tem, assim, eu leio quadrinhos, mas eu tenho meu gosto, vou ler esses quadrinhos aqui porque eu já faço outras coisas, não tenho tanto tempo para me dedicar aos quadrinhos. Eu acho natural que ela restringe o universo dela. Mas quando o cara é tipo, gosto de quadrinhos, vou comprar aqui, comprar ali, tô sempre comprando quadrinhos, tô sempre me envolvendo com quadrinhos, eu acho muito estranho a pessoa não ir experimentando as produções de outros países. Sim. Mesmo que seja só para dizer, tenho curiosidade de saber o que fazem no Japão, curiosidade de saber o que fazem em tal lugar. Agora, falando nisso, eu lembrei de uma coisa que, a título de curiosidade, o Fernando não sabe disso, mas eu voltei a ler DC por causa do Fernando. Aí, ó, opa, por qual material foi? Lembra quando você fazia vídeo, cara, há muito tempo atrás, que você nem mostrava a cara nem nada, você espalhava as revistas na cama, você encadrava na cama e saía falando? Foi nessa época aí. Eu acho que eu vi um vídeo teu no MBB na época, aí fui ver. Nessa época eu só lia Marvel, era uma época que eu não aceitava ler DC de jeito nenhum, só lia Marvel. Aí comecei a ver uns vídeos e tal, porque você tava indicando Marvel. Você botava assim, dicas de HQ de Marvel, dicas de HQ de DC e tal. Aí eu via as dicas da Marvel, eu já tinha a maioria. Aí quando foi no dicas de DC, eu nem ia assistir, falei, não, vou assistir essa porra. Aí acabei me interessando, acabei comprando. Nessa época eu lembro que eu comprei Reino da Manhã, que eu nunca tinha lido, era um pecado. Comprei
Batman ano 1. Porra, foi foda. Foi uma época que... Aí foi essa época em que me deu esse... Enfim, flash, assim, eu vi que eu tava perdendo muita coisa. Eu tava realmente perdendo histórias boas por preconceito, entendeu? A partir daí foi uma coisa abriu, né? que eu levei pra... Não, sim. É uma parada que você começa a ver que, por preconceito, você tá perdendo boas histórias, sabe? Por uma birrinha besta, tipo Marvel versus DC, etc. Eu acho engraçado. As próprias editoras não se importam com isso. Então, eu acho engraçado porque, por exemplo, agora, como eu tava falando com o Renan antes do podcast, a gente tá tendo praticamente uma primavera editorial aqui no Brasil, né? Tipo, várias editoras, além do nascimento da editora Pipoca e Nanquim, que a gente teve ano passado, mas também tivemos várias editoras de livros que até então só publicavam livros, passaram a publicar quadrinhos também, trazendo materiais europeus e materiais de outros países aí. E aí as pessoas começaram a conhecer outros tipos de materiais e se tornou cult, né, por assim dizer, a pessoa colecionar quadrinhos europeus e aí dizer, não sei o que, como o Fernando até falou, criar também um certo preconceito por histórias de heróis. E, assim, eu acho que também a presença marcante no cotidiano da gente, dos animes que estão sempre sendo comentados em todos os lugares, no Facebook, no Instagram e de outros cantos aí, também causa uma certa impressão de que os mangás são infantis porque, tipo, eles estão atrelados a alguma coisa que faz sucesso em uma determinada faixa do público, né? E aí, além disso, também, como teve aí várias pessoas falando da sexualização de animes e tudo mais, que tem até a categoria hentai lá no Japão, que é uma categoria adulta, né? Que voltada mais para o erotismo. Eu acho que esse é o problema, não é nem o hentai. Porque o hentai você sabe o que você tá comprando, mas um mangá ecchi, ou ecchi, não sei como pronunciam, que você tá procurando uma história normal, só que aí tem... A cada 2 páginas tem calcinhas. Tem outros aí também, por exemplo, eu acho que aquele... um de zumbi que eu se eu não me engano, é um de zumbi que lançava pela Panini até um tempo desse. Que o High School of the Dead. Exato, aí tipo, tem muita imagem de seio e tudo mais, e, tá ligado? Assim, todo momento. O próprio Fairy Tail é assim também. É cheio de fanservice, cheio de calcinha aparecendo, cara. Não tanto quanto o High School of the Dead, mas tem a sua parcela de... Não, claro que isso não tira também a beleza dos mangás, por assim dizer, porque tem ótimas histórias que também não apelam para nenhum tipo de sexualização ou de coisa do tipo. Mas eu acho interessante, principalmente, a diferença mercadológica dos mangás para os comics. Porque, por exemplo, enquanto... Claro que tipo, a gente vê Mark Waid e Alan Moore, que são grandes nomes... que aí hoje em dia as pessoas compram alguns materiais por causa do nome. Se bem que Alan Moore já é certo, Mark Waid nem tanto, porque, por exemplo, o Fernando fez até uma resenha um dia desses do Império, que é do Mark Waid, que eu também li, eu gostei bastante. Mas tem muita gente que não comprou, apesar da história ser boa, mas tem muita gente que, tipo, não comprou porque acha que é uma coisa desconhecida, não vai muito pra frente, não é, tipo, se fosse o Capitão América do Mark Waid, que tá saindo agora nos Estados Unidos, saindo, com certeza venderia rapidamente, né? Porque além do nome Mark Waid, tem o nome Capitão América. E eu acho que isso no Japão tem uma diferença, porque, tipo, no Japão as pessoas compram pelas histórias e pelos autores, principalmente. Então, tipo, o autor, ele cria uma história e a história é dele. O One Piece, que o Murilo é fã pra caramba, o autor não muda de autor, né, no caso. O autor, ele vai do começo ao fim na história dele, como o Akira Toriyama faz em Dragon Ball. E agora que a gente tá vendo o Toyotaro assumindo Dragon Ball, o que é uma coisa praticamente assim, não é nova, mas é uma coisa totalmente diferente do que é o comum no Japão. Enquanto, tipo, nos Estados Unidos a gente vê o Homem de Ferro passando por vários roteiristas e tudo mais. E eu acho que isso é interessante também, porque, tipo, às vezes você sabe que um mangá é bom de acordo com o autor dele já. E isso já é um ponto de venda. Olha, embora, sinceramente, eu acho que... Eu não sei se esse é o ponto principal quando as pessoas compram mangá. Que, veja bem, eu acho que sim, no Japão você tem aquela identificação. Dragon Ball Z é do Toriyama. One Piece é do Oda. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas... A identificação maior é pelo selo que o mangá saiu. No caso, se ele é shonen, se ele é seinen. Eu acho que isso talvez até chame mais atenção do que em mangás. Que assim, o Oda, ele tem One Piece, ele é muito conhecido por One Piece. Só que eu não sei se as pessoas vão tanto comprar outros mangás pensando, não, vou comprar esse outro mangá aqui do Oda, ou vou comprar esse outro mangá do
qual é o... Esqueci o... Toriyama? Não era Toriyama, não. O Toriyama até acontece, mas o do autor de Naruto, que eu esqueci o nome. O Kishimoto. O Kishimoto. Eu não sei se as pessoas vão tanto assim, vou comprar, porque foi o Kishimoto que fez. Inclusive, eu acho que ele fez outro mangá, não foi? E não fez tanto sucesso. Parece que ele ia fazer, tava querendo fazer uma ele vai liberar um novo agora, em breve. Sim, mas tipo, por exemplo, eu acho que depende também a partir do ponto em que ele faz muito sucesso, entendeu? É tipo, o Toriyama, ele fez muito sucesso com isso. O Dr. Slump lá, e aí todos os mangás que vieram posteriormente, como o Dragon Ball, ele vendeu muito bem, e aí já virou selo de qualidade. Mas, por exemplo... Acontece também com o Naoki Urasawa. Mas eu acho que acontece assim, Renan, porque, por exemplo, o Oda, é porque ele não vai fazer isso. Quando acabar o One Piece, ele não vai fazer outra coisa. Mas se ele fizesse outro mangá, acho que venderia pra caralho, sim. Só pelo nome dele. Mas assim, é porque esses caras têm bastante one-shots. E, às vezes, séries curtas que não são publicadas. Por exemplo, o autor de Vagabond, ele tem outros trabalhos que não são comentados fora do Japão. E muitas vezes os caras, têm uns trabalhos nada a ver também, como o cara tem uma série de ação e faz uma série de comédia. E aí não se fala muito sobre isso. Não, mas tipo, o Vagabond não tem o tamanho que o One Piece tem. Mas é interessante que nesse lance dos autores aí, é que, por um lado, é positivo de você ver o autor tendo o controle da própria obra, né? Ele definindo praticamente tudo, claro que eventualmente tem intervenções editoriais, mas ele que define os rumos da obra dele. Isso é legal. É muito interessante, só que por outro lado você poderia ter outros escritores de muita qualidade escrevendo esse personagem que está sob um controle absoluto do criador. Então você pega o Homem-Aranha, o Superman, o Batman. Pô, você imagina se Batman ficasse só nas mãos do criador dele, né? A gente não teria Frank Miller, você tá entendendo? A gente não teria as passagens do Grant Morrison, Jim Starlin, Scott Snyder, agora Tom King, dentre outros que passaram pelo personagem, Chuck Dixon. Então, sei lá, tem as suas vantagens por um lado, mas também por outro você acaba ficando um pouco limitado, né, com aquela visão do autor. Eu acho interessante você ter vamos dizer assim, outros autores para você abrir o leque de opções do personagem com novas tramas e tudo mais. Então, os mangás, ele tem esse lado, mas eu não diria se é totalmente positivo, né? Porque ele abre mão dessa diversidade aí de escritores. Assim, eu acho que nem toda história, nem todo personagem, ele precisa continuar indefinidamente ou ganhar spin-off. Embora algumas, tipo Dragon Ball Z, que vai saindo coisa, embora Dragon Ball Z tenha outros autores, né? Porque o Toriyama não fez roteiro de anime, por exemplo. Mas uma coisa, essa falta de, entre aspas, rotatividade dos autores, que é um problema nos mangás, é que muitos mangás parece que o autor vai ficando cansado quando vai estendendo. Aconteceu isso com Claymore, aconteceu isso com Gantz, que eram mangás que tinham uma qualidade muito, muito boas e foram caindo com o tempo. Com o Yu Yu Hakusho também, ainda bem que isso não acontece com One Piece. Mas aí é que tá. Obviamente, alguns títulos são fechados e acabou. Death Note é fechado, acabou. Não tem o que mais fazer. Não tem o que fazer. Eden, não tem mais o que fazer. Agora, esses personagens... Eden, inclusive, vai ficando muito ruim do meio final. Esses personagens que eu diria que são praticamente a versão Marvel e DC, que é One Piece, Naruto, Dragon Ball... Esses personagens que têm uma longevidade muito grande, eu acho que seria interessante... eventualmente séries fechadas, mas também assim de um determinado autor. Eu acho que seria legal ver, por exemplo, um Akira Toriyama trabalhando com o Naruto, você tá entendendo? Criando as histórias dele, nem que seja uma série de 6 volumes, tá entendendo? Então, isso que eu acho que falta talvez um pouquinho nos mangás. Então, interrompendo aqui o andamento natural do podcast, chegou aqui o Manuel, também mais conhecido como Conema, que também faz parte do Central HQs e que também é o nosso convidado de hoje. Por favor, aí, Conema, suas palavras. Muito obrigado pelo convite, desculpa o atraso, o dia de trabalho foi muito cheio e eu tinha realmente, sinceramente, esquecido que tinha esse compromisso. Eu lembrei no meio da noite agora e tô aqui para participar com vocês, para ver se eu agrego alguma coisa aqui. Muito obrigado pela consideração. Não é que eu não lembrei, eu trabalhei hoje. Calma aí, gente. Sinceridade é tudo, o cara foi sincero. Pô, eu trabalhei das 7 da manhã às 20 da noite. Eu cheguei em casa, aí tem que
que arrumar a casa, tem que fazer janta, tem que fazer todos os corre. Eu não lembrei, cara. Da hora que eu sentei no sofá, peguei no celular, assim, as mensagens, eu falei, verdade, mano, tem esse bagulho. Não, eu tô brincando. Seja aí bem-vindo, Conema. Então, muito obrigado. Continuando aqui, Conema, a gente tá falando sobre o preconceito que os colecionadores de mangá sofrem nos colecionadores de comics e todo o material, assim, como também algumas pessoas se recusam a ler por causa disso, entendeu? Você tem alguma história legal aí pra acrescentar? Cara, pra começar, eu comecei pelos quadrinhos antes de começar a colecionar comics. Desculpa. Eu comecei por mangá antes de começar a colecionar comics. Eu comecei colecionando mangá e depois, quando eu fiquei mais velho, que eu fui me interessar pelos quadrinhos. Até então... Vocês aí me achando estranho. Cara, até então, o quadrinho me incomodava muito por não evoluir, entendeu? Enquanto o mangá, o cara conta uma história completa, ele fica lá, pode ficar 10 anos contando a história do que tá acontecendo ali. Mas os personagens costumam evoluir, costumam envelhecer, ter filhos e seguir uma vida normal, entendeu? Enquanto o quadrinho me incomodava demais ter 60 anos, o mesmo personagem, com as mesmas histórias, mudando só os roteiristas, me incomodava horrores isso. Então eu tinha preconceito com o quadrinho, não tinha preconceito com o mangá. Só que daí, com o decorrer do tempo, eu fui crescendo, fui pegando recomendações de amigos e eu acabei gostando não, que eu gosto dos dois no geral. Mas eu comecei a gostar de quadrinhos porque eu comecei a entender os arcos fechados que tem nos quadrinhos, né? Que, você vai ler essa história, só essa história e acabou. Tipo, a próxima história não vai influenciar e nem nada, etc. E aí que eu comecei a me sentir mais interessado pelas comics. E principalmente porque a comics também, ela tinha uma pegada mais adulta. Eu, pelo menos, como eu comecei lendo o mangá, eu pegava muito shonen, pegava muita coisa pop e que o tema não era muito evoluído. Eu concordo contigo. Não, esse lance aí do... parecido também. Inclusive, uma coisa engraçada que eu vou repetir pra você ouvir, é que eu também passei por esse processo. Eu comecei lendo mangá, por Naruto, Bleach, essas coisas, e eu não lia quadrinho de super-herói porque eu achava infantil quadrinho de super-herói. Pensava, super-herói é muito infantil, vou ficar aqui lendo meu Naruto. Porra, eu tinha raiva do Superman, mano. Eu falava, não, o Superman é um merda, a história dele deve ser uma merda, o cara é super poderoso, super tudo, que graça que vai ter, sabe? Aí eu peguei pra ler Superman, os grandes clássicos dele, como o que aconteceu com o Homem de Aço, Superman All-Star e outras coisas, e fiquei maravilhado com o personagem, virei fã do Superman, e os amigos de infância que eu tinha com a mesma opinião que eu, até hoje tem preconceito com o Superman, acha que o cara, tipo, é muito certinho, que as histórias dele devem ser chatas porque ele é um personagem muito poderoso e etc. Só que é questão de perspectiva. A galera, tanto eu vejo que o pessoal os otakus, né, a galera do mangá, elas têm mesmo um grande preconceito com os quadrinhos, e tem uma galera dos quadrinhos que ainda não evoluiu ao ponto de entender que mangá também é quadrinho. Agora, interessante isso aí que o Conema falou, é bem verdade esse lance dos arcos, que eu acho que não é uma coisa atrativa só para quem vem do mangá, mas mesmo para quem acompanha quadrinhos, quem acompanha comics há um bom tempo, a pessoa tem que se desligar de cronologia, cara. Se você se ligar em cronologia dentro de quadrinhos americanos, super-herói e o caralho, você tá fudido, não tem como. Às vezes chega sei lá, alguma pessoa pra mim no Facebook, cara, e aí e tal, como é que eu faço pra começar a ler o Homem-Aranha? Eu falo, não, vai, eu indico o guia de leitura que eu fiz e tal, com os arcos principais, etc, a história mais legal. O cara, não, eu quero ler tudo do começo. Amigo, você tá fudido se você quer ler tudo do começo. É porque esse negócio de ler tudo do começo é leitor do mangá, né, mano? O mangá é o cara que... Sim, ele exatamente, eles não têm essa compreensão. Eu acho que é mais fácil a pessoa ir do mangá pra HQs da Vertigo do que pra HQs super-heróis. Agora, o cara que me pediu... Tem uma narrativa mais parecida. Tem um formato mais parecido. O cara que me pediu dicas de como ler Homem-Aranha, eu fui todo gente boa com ele, ensinei certinho, expliquei. Agora, o cara que me pediu como fazer pra ler X-Men, eu bloqueei na hora. Já me pediram isso também. Tem como não, filho? Tem como você resumir a cronologia dos X-Men? Eu falei, cara, você tá doido. Desde o início. Falei, você tem 3 meses aí pra eu falar pra você. Não rola. X-Men eu li tudo bem do 1 até o fim da... Porra, lá início dos anos 90. Aí tô pensando em reler esse ano.
Mas, ó, é interessante que os mangás influenciaram as comics recentemente, e é uma coisa que me saturou um pouco nas HQs de super-heróis, que é exatamente essa continuidade infinita, né? Aí as editoras tiveram até algumas ideias de criar meio que temporadas dos personagens. Então, lá, a série do Quarteto Fantástico ia até a edição 20 e zerava de novo. Aí mudava a equipe criativa e tal. Então, isso realmente, eu acho que foi uma coisa bem interessante, ainda que não tenham sido levado, vamos dizer assim, de forma tão semelhante aos mangás. Mas é uma coisa que eu acho que é uma influência boa, porque... Sei lá, eu particularmente já coleciono mais de 20 anos, já tô ficando um pouco de saco cheio de acompanhar um personagem indefinidamente. Então, eu hoje já tô mais focado em acompanhar arcos de histórias, a não ser que tenha já uma sequência muito boa, que é o caso do meu título preferido hoje, que é a Nova Thor, que eu venho acompanhando desde o início lá com o Jason Aaron e tudo mais. Então, nesse aspecto, é bem interessante você acompanhar o personagem, só que a gente sabe que varia muito a qualidade, então é complicado. Alguns títulos, inclusive de mangás, que eu sei que são famosos, que todo mundo gosta, o pessoal elogia, que é Naruto, One Piece. O que me levou exatamente a não acompanhar esses títulos foi exatamente a longevidade deles, sabe? Mano, eu vou te interromper aqui rapidinho. Eu queria fazer um disclaimer que, tipo assim, eu até entendo que é uma coisa que a gente já discutiu antes, que você fala, pela questão de ter muito material, etc. Mas o One Piece, eu nem sei se pode falar palavrão aqui, mas já falando, o One Piece é do capeta, cara. Não tem como. Aquele filho da puta fez pacto com o diabo, você lê, vai ficar encantado com aquele mundo. É muito foda, é muito foda. E você vai acompanhar essa porra pelo resto da sua vida. Eu tô lendo One Piece há 25 anos e não acaba. E, tipo, agora, sabe o que eu acho foda, Konema, em One Piece? É que o Oda começou escrevendo esse negócio com 20 anos de idade, e agora ele tá com 40, e você percebe na história esse crescimento dele, essa maturidade dele na história, comparando com as primeiras aventuras e hoje em dia, sabe? Você vê claramente a visão do artista de 20 anos e a visão do artista de 40, hoje pai e casado e tal. Você percebe isso na história, eu acho muito massa. Você percebe o peso que ele colocou, tipo, a história começou sendo um shonen porradeira, e hoje em dia ela fala sobre preconceito, racismo, e entre outras coisas. Cara, sabe? aquela saga dos Tritões, em que ele faz analogia a Martin Luther King e Malcolm X, e até ele até toca um pouco na questão do Estado Islâmico. Porra, é muito foda aquela foda. E aqui fica de novo, eu falo pra galera também que escutar esse podcast, vocês vão lá no site do Central HQs, ou vão lá no YouTube, qualquer vídeo que o Fernando postar, vocês vão colocar assim, Fernando lê One Piece. Força ele a ler One Piece, mano. Ele tem que começar a ler esse negócio. Já foi relançado umas 20 vezes no Brasil, ele não comprou porque não quis. Se na verdade, eu tenho, vale a pena de novo. Não, mas eu acho que eu tenho as 20 primeiras, mais ou menos, as 15, 20 primeiras eu tenho da Panini. E depois eu comprei algumas depois que elas estavam lançando pra frente, né, pra alcançar a Conrad. Alcançar não, pra seguir da onde a Conrad parou, mas eu acabei desistindo. Eu tenho volumes ali fechados ainda, que estão no plástico ainda que não li. Diga-se. Assim, eu até tava falando com um colega. Pode falar, Conrad. Eu só ia fazer um comentário que eu tinha edição número 1 do One Piece pela Conrad, que eu acho que a primeira safra que lançou dele, e eu vendi por R$200, cara. Tipo, um quadrinho, um mangá, mano. A galera falou, eu fui eu acho que no Anime Friends da vida aí, o lojista me falou, essa porra é super rara, vende aí, vendi por R$200, eu acho que depois ele deve ter vendido por muito mais. Eu não tenho nenhuma edição de One Piece. Eu só tenho aquela Wanted porque o Murilo já me indicou tanto o One Piece que aí eu comprei aquela Wanted lá que tem a primeira ideia do autor para fazer o One Piece, mas eu ainda até comecei a assistir o anime, mas o mangá em si eu ainda não comprei a coleção. Eu também não. Eu sempre me chamou a atenção, eu até tava falando isso com um colega esses dias que tava reclamando que o One Piece tá com pouca luta atualmente, e eu falei pra ele que eu acho isso maravilhoso, porque o que sempre me chamou a atenção em One Piece é o clima de aventura. Pra falar a verdade, desde que eu comecei a ler One Piece, desde que eu assisti o anime e tal, as lutas pra mim sempre foram a parte mais desinteressante. Eu sempre gostei do clima de aventura, eu sempre gostei do clima de descoberta quando eles chegam numa ilha nova, num local novo, eu acho aquilo muito do caralho.
Eu acho do caralho o clima de descoberta também. Eu sempre fico no aguardo do próximo arco pra ver qual que vai ser o próximo tema a ser abordado, sabe? Sim, cara. E é muito criativo. É muito sempre é criativo. Você tá assistindo, lendo, e você já quer saber do próximo, sabe? Tá, virou aqui galera, um podcast sobre One Piece, então vamos... vamos continuar aqui. Continuando o assunto, eu até acho interessante o que o Fernando citou, porque realmente houve uma influência dos mangás para os quadrinhos, essa forma de escrever. Eu acho que, até repetindo aqui uma coisa que o Murilo já disse aqui em podcasts passados, eu acho que vale dizer que tipo, a gente tem realmente um autor de mangá dentro da DC Comics, porque que tem até final, que é o caso do Lanterna Verde, de Geoff Johns. Nossa, o Geoff Johns é muito mangá, cara. Vou chorar. Que aí, tipo, é uma história fechada, né, no caso. Se você colecionar o arco do Geoff Johns do começo ao fim, você tem uma história completa e não precisa mais colecionar a Lanterna Verde nunca mais. Exato. Agora isso aí... O Hickman também meio que fez isso, né? Acho que dá pra dizer que o Jonathan Hickman. O Jonathan Hickman tentou fazer com os Vingadores, né? Ele tentou fechar o universo ali também. Ele fechou, na verdade, né? A Marvel que deu continuidade depois. Mas se vocês repararem, aquela saga Infinito, ela tem maior cara de mangá, cara. Mas cara, é o que a gente falou, é o fechamento igual, do mano. Jonathan Hickman, velho, é infinito, também fechou. Existem alguns quadrinhos que a gente pode falar que é o fim de carreira dos personagens, tipo Batman, Cavaleiro das Trevas é o fim de carreira do Batman, na minha opinião. Tipo, eu quero parar de ler Batman, então encerra com Batman, Cavaleiro das Trevas, que é a última história do Batman. Quero terminar de ler Superman, pra mim Superman é All-Star. Termina de ler ali acaba a história do Superman, na minha opinião. Só que daí a editora sempre vai continuar escrevendo. O cara tem que ter isso em cabeça de que ali é o fechamento, por exemplo. Mas o interessante é que, por exemplo, o Grande Desastre do Superman, o Cavaleiro das Trevas, ainda eram histórias, assim, alternativas e tal, outro universo. O Geoff Johns, mano, ele botou um final do Lanterna Verde na porra da mensal regular. Ele pegou a mensal regular e botou um fim. Foda-se quem vai vir depois, eu vou fazer o meu fim. Foi muito louco aquilo. Mas eu acho que essa foi a condição pra ele parar, pra ele largar o osso, né, mano? Eu quero encerrar tudo aqui, tipo, acabou. Cinema, 10 anos escrevendo, acabou. E ele fechou... Agora, isso aí que vocês falaram da influência e tal, que os mangás influenciaram os quadrinhos em algumas coisas, também acontece o contrário. Se você pegar, por exemplo, My Hero Academia, não só pelo fato dele tratar desse tema de super-heróis, mas ele é feito de arcos também. São vários arcos, como se fosse mesmo um HQ. Até as capas de capítulos que o autor faz é imitando uma capa de comics americano. E é por isso que... E é o maior viciado, né, em comics, o cara... Sim, mostrou o escritório dele. Pode causar uma certa polêmica, mas como eu nunca tenho ninguém para conversar sobre esse tema, eu vou aproveitar que aqui a gente está falando de quadrinho versus mangá e a comparação e tudo mais, o preconceito. Eu queria falar sobre o Dragon Ball Super. Vocês acompanham aqui? Tirando o Fernando não acompanha, eu sei, porque a gente já tentou ter essa conversa. Não só acompanho, como tem aí uma playlist aí de vlogs de Dragon Ball Super fazendo análise de cada episódio. Quem puder, assista. Cara, eu inclusive foi por causa dessas suas análises que eu comecei a assistir o anime, porque eu só tava lendo o mangá. Eu falei, eu vou ver o anime pra ver se me interessa. Eu vou até fazer uma crítica aqui, que eu acho que depois eu vou ser mais odiado do que eu já sou hoje em dia na internet. Mas, cara, o Dragon Ball Super, o anime, o mangá, já tem cara de que o Akira tá cansado. Ele tá escrevendo porque, sei lá, jogaram uma bomba de dinheiro na casa dele e falou, escreve. O mangá já tem um ar de cansado. Agora, o anime, cara, eu não consigo, velho. Não tá descendo. Tá muito, 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 muito ruim, velho. Na minha opinião, humilde. Tá muito... A história não tem mais nexo, é só porrada, tá ligado? Vamos fazer os... Não, mas tu tá assistindo regularmente? Regularmente, pô. Eu acabei de ver, eu vi ontem o último episódio que saiu. Tu não gostou do episódio 1, 2, 3 aí? Cara, não gostei, velho. Pra mim, esse torneio do poder comparado ao mangá tá uma merda, inacreditável. Foi uma encheção de linguiça. Nem assisti, já concordo. O que eu concordo com o Konema, eu não posso falar do anime porque eu não assisto o anime, mas o mangá de Dragon Ball Super eu acho bem elaborado. As ideias que o Toyotaro... Na verdade, o mangá fica bem claro que o Toriyama não tá fazendo porra nenhuma. Ele faz no máximo um esboço bem... No máximo um esboço bem escroto de roteiro e o Toyotaro que faz tudo. Tá meio óbvio isso. Mas o mangá eu acho legal. Mas então, cara, exatamente por isso, tipo, as soluções do anime, elas são muito rasas. Parece que os diálogos são para crianças de 8 para baixo de idade.
E eu vejo a galera, tipo, amando. Tem 8 episódios de cenas paradas e os personagens trocando soco em alta velocidade. Não, então, cara, assim, mas... Imitando e a galera ovaciona o Dragon Ball como se fosse a melhor coisa do universo. Não, eu acho que uma cena que melhor representa isso é quando, no mangá, quando o Goku vai recrutar o Android 17, aí o Android 17 fala, o Kuririn tá lá? Aí o Goku, tá, então eu vou participar por isso, porque o Kuririn salvou minha vida. Um negócio lá de pedir pra tirar a bomba dele e tal. Aí você chega no... isso. Ou seja, é um negócio maneiro. Aí você chega no anime... O Goku vai chamar o 17 e 17, tá, eu vou, mas só se você ajudar a recuperar o meu boi. O meu boi foi sequestrado. Mano, pelo amor de Deus, é ridículo. O Miguel tá se arrependendo de ter convidado aí. Não, eu vou. Eu quero ver a defesa do Miguel aí. Eu quero que o Miguel defenda o boi. Defende o boi, Miguel. Defende aí. Não, calma. Vamos por partes, tá? Eu quero ver você defenda o boi. Eu já conversei com o Murilo sobre o mangá. Sinceramente, também, eu sei que o Toyotaro não só faz o roteiro do mangá, mas também faz como do anime, conforme também tem nas entrevistas que estão traduzidas lá no site Ovício. E aí, tipo, você pode assistir lá, mas eu acho que, tipo, com certeza Dragon Ball Super, sim, ele tem uma parte mais infantilizada, principalmente nas sagas mais fillers, né, no caso, porque de toda forma ele serve... Dragon Ball Super serve como essas iniciativas americanas que a gente já teve também, como o universo Ultimate da Marvel ou os outros universos da DC que surgiram para poder atrair novos fãs para aquela saga. Porque de toda forma, Dragon Ball, por mais que Goku seja um deus japonês pra galera, os fãs de Goku já são mais velhos, então, tipo, tem gente mais velha lá. O anime nasceu em 1987, o primeiro anime, então, tipo, já faz muito tempo que a galera tá curtindo lá Dragon Ball, e aí, pra ter mais fãs, claro que eles vão deixar o negócio meio infantil também. Agora sim, o episódio de Dragon Ball Super, principalmente esse último aí, por mais que tenha porradaria, eu acho que, tipo, Dragon Ball Z, o próprio Toriyama já falou que, tipo, ele começou a apelar pra porradaria e pra torneios, porque, tipo, ele tava cansado de fazer, ele queria fazer só aventura e humor, como era a primeira saga Dragon Ball, mas por pressão editorial, a galera disse, não, esse negócio não vai pra frente assim, não vai vender nada, bota aí uma porrada que aí o negócio vende. E que realmente, ele colocou porrada, a galera começou a vender muito, e aí ele, tipo, foi seguindo. Ele queria terminar na saga Freeza e não deixaram, e foi pra saga Cell, foi pra saga Buu. Na saga Buu você já percebe um cansaço enorme do Toriyama, e a qualidade das coisas cai muito. Eu acho engraçado eles não deixaram, que como é que funciona isso aí? Os caras, rapaz, não. Cara, não deixa. Você vai escrever aí. Senão o mesmo acontece com Yu Yu Hakusho, no caso, que eu citei no começo. Yu Yu Hakusho, o cara queria terminar muito cedo o mangá, mas aí ficaram, não, vamos continuar. E chega na última saga, a última saga é muito mais fraca do que as outras. Eu queria ter, inclusive, pegando o gancho aí do Miguel, comentar, porque eu já ouvi histórias da Jump, de gente que já morou no Japão e tudo mais, na época que eu morei em São Paulo, camaradas meus falando que a Jump, ela meio que força mesmo o roteirista a ir nos limites. O Oda, por exemplo, como ele tá escrevendo aí One Piece a uma longa data, ele chegou a ficar muito doente, e só porque ele ficou muito doente que a Jump começou a dar uma semana de folga pra ele nos mangás. Tem, tipo, você pode notar que todo mês vai ter uma semana que não vai ter mangá do One Piece, porque é a folga do Oda, porque senão ele tava com o chicote nas costas. O cara do Naruto, o Kishimoto, ele não foi pra lua de mel dele, ele se casou no dia seguinte, tinha que entregar mangá, e ele não pôde ir pra lua de mel dele porque o chicote tava estralando nas costas. O Akira, do Dragon Ball, fizeram uma estrada da casa dele até o aeroporto pra poder ter uma via mais rápida pra pegar os capítulos do Dragon Ball, cara. Chicote, mano, o japonês é muito pirado nessa coisa. O contrato do Akira Toriyama, ele não podia nem pegar avião, ele não podia pegar... Pô, mas é foda também que lá no Japão, tipo, a Shonen é overlord, deve mandar até na Yakuza, manda na polícia, manda no governo. Agora é por isso que o Togashi fudeu eles. Ah, peraí, vocês me fuderam com o Yu Yu Hakusho, né? Calma aí. Veio com Hunter vs Hunter, esperou ser um sucesso. Quando foi um sucesso, ele fudeu eles, agora lança quando quer. Teve um autor que também fez isso. Tá cortando de novo, Manel, aí, mas vai. Manel, o teu tá ficando baixo o volume. É quando alguém fala junto com ele que é forte dele.
Pode falar aí. Tem um mangá chamado Medaka Box, que ele começa como se fosse um shonen normal. Só que vai chegando, mais pro meio no final, ele começa a criticar os shonens de formas absurdas, fazendo quarta parede, dizendo, não, porque esse é um shonen de merda, então os caras da editora tem que acontecer isso, senão não vão gostar. E começou assim também, ele começou normal, aí agora já tá com sucesso, não vão me tirar tão fácil, então eu vou fazer por que eu quiser também. Mas imagina que, tipo, alguém tipo, se ferrar com a Shonen Jump, também não sei bem como é que o mercado lá, mas será que tem como um autor que se queimou com a Jump conseguir voltar com facilidade? Então, eu acho que isso tudo remete ao que o Fernando falou mais cedo aí, que é o caso de que, tipo, realmente quando a gente vê assim, como a pressão lá também é grande, existe pressão editorial também, como existe nos Estados Unidos, mas como a gente vê que alguns autores mostram cansaço, o fato de não ter ajuda, nem outro roteirista para contar com ele, nem outras pessoas para darem um refresco na história, acaba prejudicando também o andamento dos mangás, né, no caso. Claro que, tipo, a gente tem outros exemplos aí de que autores que pegaram personagens e criaram outras histórias, como é o caso de Pluto, que está saindo pela Panini, que é uma história excelente, com um autor que pegou uma história, se baseou na história e recontou ela de uma forma diferente e é muito, muito elogiado. E saiu aí o primeiro volume, eu achei fascinante, pelo menos. Sobre o tema em si, pra galera que tá ouvindo, cara, que, tipo, perca o preconceito. Não tem o porquê, se você ler mangá, não ler quadrinho, cara. É a mesma coisa. É história em quadrinho, é alguém contando alguma história ou algum ponto de vista através das comics. E isso vai te enriquecer de uma maneira inacreditável. Os mangás, por mais que tenha arcos longos, você tem que lembrar que os quadrinhos também existem arcos longos. Mas existem aquelas minisséries que são histórias mais... são histórias fechadas e que, cara, você vai ler e vai ficar maravilhado. Então, tenta sempre conversar ou ler sites confiáveis como o Vício e procurar sempre essas histórias, cara, porque tá cheio de história de mangá rica por aí, tá cheio de história de quadrinho rica por aí, que foge também do mainstream. Então, cara, é só questão de procurar e de dar oportunidade. E eu deixo aqui até uma recomendação minha, que foi a minha última leitura, que eu li em um dia, cara, porque eu fiquei muito viciado. É um mangá dos anos 70, eu acho que é de 71, que é o Devilman. Saiu o anime no Netflix, eu vi, aí eu li os comentários de que o anime é uma releitura, né, da história do mangá, e eu fui ler o mangá, e são 15 volumes, se eu não me engano, e é sensacional, é de pirar a cabeça. O cara lá nos anos 70, ele já sabia como o mundo ia acabar e como a gente ia ser um povo zoado, como é hoje em dia, com internet e tudo mais. Então, é só questão de procurar e de perder esse preconceito, de correr atrás. Cara, você só tem a ganhar. Não tem o porquê você tentar diferenciar ou ficar julgando alguém que quer ler mangá ou quadrinho. Eu vi o Konema falando sobre Devilman lá no grupo do Central HQs. Mas, Konema, voltando pro mainstream aí, fala sobre 3 de outubro. 3 de outubro? Opa! Sim. 3 de outubro. 3 de outubro é Fullmetal Alchemist, né? Eu fiquei em dúvida se é 3 ou 10 de outubro. 3 de outubro é 3 de outubro. Eu não lembro agora a data, eu sei que tá no relógio. Eu sei que é outubro. 3 de outubro, cara. 3 de outubro. Cara, é meu top 3 de mangás. Sério, velho. Fullmetal Alchemist, Death Note e The Greyman. É meu top 3. Mas é por gosto pessoal. E Fullmetal, cara, o Fernando tá lendo, eu enchi o saco dele pra ele ler. Quando relançou, ele lê, eu vejo as resenhas dele na Aquisições. Ele tá amando, mano, como a mulher escreve sobre guerras e mortes e um assunto tão profundo assim. Eu acho sensacional. Ela tem um toque feminino, cara. Ela dá ela faz um diferencial ali nesse trabalho da parte de mais drama e emocional dos personagens. Eu acho que dos shonens é o que consegue combinar melhor a questão do shonen ter que ser divertido, tem que ter a parte engraçada e ter a parte dramática e do crescimento dos personagens. Eu acho que de longe, talvez One Piece, que vocês falam tanto aí, eu não vou entrar no caminho do One Piece, que eu não li, mas dos que eu conheço, Fullmetal tá em posição de destaque. Não, o One Piece eu gosto, o One Piece é bom e tal, mas ele não foge muito da fórmula do shonenzão básico, não. Agora que tá, de uns anos pra cá, tá mais desenvolvido e tal. Mas ele também não foge tanto, entendeu? Como o Fullmetal. O Fullmetal realmente é uma parada acima. Diferente.
É bem diferente. É aquela coisa, né, mano? O One Piece, por mais que você assista, por mais que tenha as histórias profundas, é uma vez ou outra que você vê um episódio e acaba o episódio, ou você lê um capítulo, acaba o capítulo e você para e fica olhando e pensando, sabe? O Fullmetal não, mano. O Fullmetal tem arcos, assim, que cada capítulo que eu terminava, eu ficava parando e olhando assim e ficava, mano do céu. Mas eu acho que muito disso é porque, por exemplo, se você reparar, você pega Naruto, você pega One Piece, são mangás que eles têm diversos arcos de história. Se você pegar o Fullmetal e analisar, a história que você vê no primeiro volume se completa no último. Ele não tem arcos, ele é uma história, ele é como se fosse uma série de TV. Ele não tem muito esse negócio de arcos. É uma história só continuada. É mais econômico nas lutas também, né? Naruto, por exemplo, tem às vezes 3 edições inteiras só de porrada e gente dizendo os golpes. O Fullmetal tem muitos arcos que eles vencem pela inteligência, pela estratégia deles, que é uma coisa que o Togashi faz muito no Yu Yu Hakusho e no Hunter x Hunter. Não é o personagem mais forte que vai vencer, que é o caso do Dragon Ball, é o mais forte que vai vencer, né? Lá não, é o mais sagaz, tá ligado? O mais inteligente que vai vencer. E no Fullmetal tem muito disso também. E outra coisa também que eu queria comentar, diga-se de passagem, recentemente no mangá do Dragon Ball Super, eu achei bacana, que eu achei original do Akira, que foi fazer o Goku vencer uma batalha contra um ser muito superior a ele, né, na base do aprendizado de uma nova técnica, e não de ficar mais forte e derrotar o cara com um Kamehameha ou uma Jake Dama, entre outras coisas. Pode ter certeza que foi o Toyotaro. Eu também acho, eu acho. Eu não vou citar o que aconteceu pra não dar spoiler, tá ligado? Vai que alguém quer ler e tudo mais, é uma coisa mais recente, mas o Goku ganhou por aprender uma técnica diferente, que fazia uma coisa diferente, sabe? Não dava dano. Ele aprendeu uma coisa e falou, pô, vou usar isso aqui no momento certo, e usou e ganhou. Não dava Então, dano, cara, você joga mas RPG, cara. No Dragon Ball, dá pra perceber que, tipo, as soluções e, por exemplo, o próprio arco do Goku Black, ele é bem diferente, assim, o jeito é bem mais moderno e, tipo, dá pra ver que não foi o Toriyama que teve que desenvolveu aquilo, entendeu? Com certeza é o Toyotaro que tá trabalhando fazendo quase tudo, como o Murilo falou. Ô, pessoal, vamos mudar um pouquinho pra não ficar agora só Dragon Ball? Sim, você vai querer dizer alguma coisa ou só mudar? Oi? Vai querer falar alguma coisa aí? Não, eu ia comentar que a gente que faz, de certa forma, um trabalho aí na internet com relação à divulgação da nona arte, incluso os mangás, né? A gente tem um papel muito importante também na hora de divulgar tanto as comics como também os mangás. Eu até estava reparando em diversos comentários e muita gente me procurou inbox e tal, para falar, Fernando, por que nos vídeos de aquisições com breves resenhas que você faz, você não separa os mangás das comics, cara? Faz separado, não sei o quê. Eu falei, velho, eu entendo que você não goste, mas a ideia é exatamente isso, cara, diversificar a quantidade de quadrinhos e os estilos e tipos de quadrinhos e tal, exatamente para que o leitor que está acostumado a ler só um tipo, ele tenha uma percepção de que existe vida lá fora, sabe? Então, eu acho que é bem interessante essa posição que a gente tem hoje, de queira ou não, a gente é influenciador nessa parte de divulgação de quadrinhos, a gente apresentar outros materiais e não ficar só no mais do mesmo. Eu sei que se a gente posta coisas da Marvel e da DC, a chance de ter mais views, de ter maior repercussão é muito maior. Mas eu, particularmente, não abro mão de fazer resenha de algum quadrinho nacional, algum quadrinho europeu, ou mangás e tal. Meu canal, ele tem um público de mangá, mas não é um público tão grande, mas tem um público forte ali de mangás e uma galera que entende, inclusive me corrige, porque são leitores mais antigos e tal, eles dão um feedback e eu acho muito massa isso, porque eu tô longe de ser um especialista em mangás, né? Apesar de ter já alguns anos de bagagem. Então eu acho interessante essa nossa responsabilidade aí, como amantes dos quadrinhos aí, em fazer
Eu acho essa interessante abordagem. isso que você falou, Fernando, porque a gente lançou recentemente aí, até escrito pelo Renan, uma lista dos melhores lançamentos de HQs de 2017. E aí o Renan colocou também lá Mágico Vento e Elric. Além de, tipo, tava Mágico Vento, Elric, tava o Xerife da Babilônia. Tinha o que mais, Renan, no caso? Mágico Vento, Elric, Xerife da Babilônia. O Mob Dick, da Pipoquina Sim, King. Mob Dick. E tinha mais um, que agora me foge. Mas foi interessante porque, tipo, eu sei que se tivesse... Eu vi alguns comentários da galera, que lista decepcionante, não tem nenhum da Marvel. Black Sad. É, Black Sad. E tinha Patinhos também, da Biblioteca do Dom Rosa. Isso. E aquele encadernado Segredos da Panini. Não, esse aí não. Então, a galera ficou achando decepcionante porque não tinha Marvel ou DC, mas, tipo, todos esses títulos aí são títulos de grande qualidade. O do Tio Patinhas é excelente, porque é o Filho do Sol, né, no caso do Dom Rosa. O Elric, sem condições, é muito bom mesmo. O Mob Dick também, um baita material. Assim, eu sei que, tipo, não, acho que hoje em dia não existe só preconceito com mangás, mas também existe muito preconceito com esses títulos que fogem do que a galera conhece, do mainstream. E, tipo, não só porque... Não tô dizendo também que eles são cultos ou tudo mais, mas eu acho que a pessoa tem que abrir também o leque para várias coisas que possam vir aí pelas editoras. Eu acho que tem muita coisa boa também que a pessoa tá deixando de ler por puro preconceito. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, bem rapidinho, aproveitando aí, uma coisa que me veio agora com você comentando. Eu sempre ouvi dizer que mangá vende muito bem no Brasil, assim. Tem tiragens altíssimas, inclusive na média do que tem Marvel, DC e alguns muito mais. E eu fico me perguntando exatamente aonde está esse público. Por exemplo, tem alguns canais especializados em mangás, né? Mas você percebe que esses canais, eles não são tão grandes, né? Em termos de, tanto na parte de views como na parte de inscritos. Aonde está esse pessoal que consome tanto? Mas levando em consideração que Naruto está sendo republicado no Brasil pela terceira vez, eu acredito. Eu posso, sei lá, eu tenho a tese de que o público do mangá, ele é um público mais, como posso dizer, localizado em um determinado segmento. Eles são... Introspectivos. Não são introspectivos, mas a ideia do otaku, a ideia deles não é tanto quadrinhos, mas é cultura pop japonesa. Então eles acabam ficando meio fechados. Não estou dizendo que isso é necessariamente ruim, só que eles se especializam mais nessa área. Aí acaba não trocando tanto conhecimento com pessoal que gosta de quadrinhos de outros lugares. Eu suponho que seja algo assim. Eu já fui dessa turma, simplesmente eles são pessoas muito tímidas e eles não gostam muito de se misturar mesmo. Eles vivem como se fosse uma tribo, sabe? Tirando em eventos de otaku que a galera sai correndo, gritando. Eles vivem no mundo deles e não costumam se misturar, eles não costumam acompanhar outras coisas e nem expandir o leque deles, eles ficam só naquilo. Eles se reúnem mais em eventos de anime mesmo. Eu já já fiz até corrida Naruto e o caralho era muito otaku. E uma coisa que me interessa muito é que muitos otakus que gostam de cultura pop japonesa só gostam de cultura pop japonesa, mangá, anime e jogos às vezes, mas não assistem filmes japoneses. E só escutam música japonesa. E filmes japoneses são muito bons e a galera não assiste. Mas realmente a quantidade, eu acho que a quantidade de mangás que vende deve ser muito grande mesmo. Eu mesmo fui atrás de um volume de um mangá aqui e não encontrei nenhuma banca aqui na minha cidade. Já tem esgotado e tipo saiu esse mês. Cara, aqui é muito rápido o esgoto. Ataque dos Titãs, quando sai, eu tenho que comprar rápido, porque some da banca. Mas assim, Esgota. são todos os mangás que acontece isso em geral ou só os mais famosos? Como vocês sabem, tem alguma Não, ideia? eu acho que os mais famosos. Tipo, My Hero Academia, Ataque dos Titãs, Naruto, tá ligado? Esses somem da banca com uma certa facilidade. Então, mas é estranho, né, que vocês não vê esse pessoal, por exemplo, muito no YouTube, pelo menos, eu falo. Eles devem ter os sites e tal, que participam. E o público é alto, o número de views dessa galera que mexe só com isso é muito alto. O Roberto lá do Central HQs, ele tem um amigo que faz o All Blue, que só fala sobre One Piece e o cara tem um canal até grande, mano, pra um tema único.
Ia falar isso agora com a Nema. Tipo, eu acho que o que acontece muito é isso também, porque os canais eles se dividem por mangás. Você tem um canal de One Piece, tem canal de, sei lá, de Dragon Ball, que é o caso do Kami, que são canais realmente grandes, é porque eles o Casa não do têm um Kami, canal inclusive, assim. é da cidade aí do Fernando e do Conema, né? O de Maringá, o Casa do Kami, o Nelson lá. E o cara Não tem um canal assim que fale. É o quê? Não tem um canal de mangá e tal, eles são bem segmentados. Acho que divide o público mais. É, e o Pode cara ser tem mais quase bacana. 1 milhão O de Nelson inscritos, né? é daqui mesmo, é daqui de Maringá. Eu já cruzei com ele no evento de anime aqui da cidade. É, ele aí tem quase 1 milhão já de inscritos. A galera, eu acho que é realmente isso. A galera vai segmentando de acordo com o assunto e não pelo o quadro geral, né, no caso. Eu achei engraçado que tem aquele canal, o Ei Nerd, que fazia crossovers e tal. E agora o cara só fica batendo na tecla do Dragon Ball Super. Que é hoje o que mais dá views, pelo jeito, né? Sim, o cara pegou carona no sucesso, né, ali. O cara tá pegando carona no que tá fazendo, que tá batendo aí. Porque, tipo, qualquer assunto aí Dragon Ball Super hoje tá se arrastando fácil pela rede. Não, tá, e a gente vê isso acontecendo lá no site, que quando sai notícias de Dragon Ball Super, ela é a mais vista do dia, disparado. É absurdo. Ela não fica, tipo, 10 mil views acima de outra notícia, sendo a mais vista do dia. Não, ela fica, tipo, 100 mil views acima da segunda mais vista. Dragon Ball bomba demais no site. Tanto é que no canal, a gente pega em vídeos normais, tipo 1K, 2K, 6K quando vai muito bem. O Miguel fez uma análise de Dragon Ball, colocou no site para poder pegar views do site pro canal, deu 20 mil. Então é um negócio absurdo. Dragon Ball Super é um negócio absurdo. Eu começo a botar outros vídeos que não são de Dragon Ball na notícia de Dragon Ball pra ver o que acontece. Acho que a galera não vai querer clicar. Clickbait. Pois é. Porque assim, quando a gente fala de mangá, de HQs do Japão, quem não tem tanto conhecimento pode ficar com a falsa impressão de que é só Naruto, de que é só Bleach, de que é só esses mangás mais conhecidos. Mas assim como acontece com os Estados Unidos, assim como acontece no Brasil, na Europa, existem mangás de vários segmentos. E se a pessoa não curte Naruto, não curte Bleach, ainda tem vários mangás que ela pode gostar, como os mangás de Naoki Urasawa, que, tipo Monster, Pluto, 20th Century Boys, ou Náusea, do Hayao Miyazaki, e tipo... Pegando até essa deixa que você deu também, cara, tem mangás de músicas que são excelentes, como o Beck. Eu gostei do mangá que é novela, que é Nana, que conta a história de duas meninas que moram juntas. Nana é muito foda, Nana é muito bom. Eu chorava que nem a criancinha assistindo aquilo, velho. A história de duas amigas, e você fica, mano, como pode, velho? E Nana, a autora fez uma puta sacanagem que ela simplesmente parou de fazer e não vai ter final. Nunca teve final. É a coisa que eu acho ruim dos mangás. Quando tem autor que fica doente, aí ele para de escrever, tem autor que desiste simplesmente da obra, que foi o caso da Nana, e a gente fica aí 10 anos acompanhando a história e ela simplesmente morre, sem um final, sabe? Também é foda que é por isso que eu respeito One Piece, que tá há 20 anos o Oda fazendo essa porra. Acabou de sair aqui na UOL que ele morreu agora, acidente de avião. Morreu uma porra. É a mesma coisa. Ele nem pega avião, meu filho. O Oda fica trancado no escritório com uma corrente na perna. Não, Miguel é errado, caiu um avião na casa dele. Porra. Aí você fode. Não, então, mas eu acho que tem muita coisa aí, o próprio... Sem falar Lobo Solitário, né, que metade do que Frank Miller escreveu foi inspirado pelo Lobo Solitário. Sim, tem aquele... Poxa, agora esqueci o Samurai Jack, o Ronin. Pô, mas não só Ronin, Demolidor ele colocou ninjas por causa de coisa japonesa. Sim, ele que criou o tentáculo. Frank Miller é mó otaku. Na verdade, o Frank Miller que trouxe toda a bagagem da escrita oriental pros Estados Unidos, ele é o precursor de tudo. Sim, ele até que forçou, né, a galera a publicar o Lobo Solitário nos Estados Unidos. É até engraçado isso. Eu fui pesquisar uma época, essa obsessão que o Frank Miller teve com o Lobo Solitário. Eu falei, caralho, como assim? Ele lia, ele sabia japonês, aí eu descobri que não, ele pegava, ele folheava e achou foda só de folhear o Lobo Solitário. Exatamente. Os duelos nem tem fala mesmo. O cara é um visionário, mano. Olha o que ele fez, velho. Pra mim, Lobo Solitário é o melhor mangá. Amém. Se aí discutindo quem é o segundo. É, bem isso. Né, mas o Frank o segundo é Náusea. Vocês podem escolher o terceiro. Não só o... Claro, tem o Lobo Solitário, que a galera fala, mas também eu acho que, tipo,
hoje em dia todo mundo fala muito do Will Eisner para os Estados Unidos, mas compara muito ele, no caso, ao Tezuka no Japão, né? Que, tipo, foi o pai do mangá moderno, o mangá como nós conhecemos. E que, tipo, acabou influenciando também muita gente e influenciando também muitos roteiristas de quadrinhos americanos. Sim, Inclusive, sim, dizem com que certeza. um pouco o Maurício de Souza, né? Ele até era brothers do Tezuka. O Maurício de Souza é o Will Eisner e o Tezuka brasileiro. Então, pessoal, para encerrar aqui, fica aí a recomendação para que vocês abram aí os caminhos, seja para mangás ou para comics, desde que você tenha preconceito ou com um ou com outro. E eu gostaria de passar a palavra aqui para os nossos convidados, primeiro para eles poderem se despedir, e aí depois o Renan e o Murilo, por favor. Fernando. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Miguel. É um prazer estar participando. Eu não sou de participar muito de podcast, mas eu eventualmente gosto de tecer alguns comentários aí. O tema foi muito bacana. Miguel é um cara que me ajudou bastante, para quem não sabe, no site Central HQs, com relação a dicas no canal e tal. É um cara que eu tenho uma grande estima e consideração. Espero vê-lo de novo. Espero vê-lo na Comic Con Experience, um cara super gente boa. E tamo junto aí, Miguelito, o que precisar, cara. Poxa, agradeço aí pelas palavras. Cara, eu também queria agradecer, pedir desculpa pelo incômodo por ter chegado depois, mas é sempre uma honra participar, mano, de qualquer coisa do Vício, como que for na face da terra, do mundo The World, porque o Miguel é meu herói. Quando eu crescer, quero ser igual o Miguel. Cara, é sempre uma honra participar aqui com vocês. Se tiver convite, cara, se marcar no horário mais cedo, com certeza estarei presente. É sempre legal bater um papo aí. Eu também sou fã do Murilo. Inclusive, eu tenho um vídeo no falecido Zero Horas, que é Advogado do Diabo, Dan Slott, que eu fiz o vídeo baseado num artigo que o Murilo escreveu sobre o Dan Slott, cara. Porra, olha aí. Eu lembro, já até sei que artigo é esse. É o que falava do Homem-Aranha Superior, né? Exatamente. Mas você contava um pouco sobre a trajetória do Dan Slott dentro do Homem-Aranha, e eu li, eu falei, esse cara pensa muito igual eu, tá ligado? Sobre o Dan Slott. Eu vou usar a parte... Pior que eu sofri muito hate com esse texto na época. Porque era uma época que o Homem-Aranha Superior estava sendo muito criticado logo no início, logo quando surgiu a ideia, né? O pessoal nem esperou e tal. Aí eu fiz o texto cujo título era Dan Slott, o roteirista superior. Caralho, quase me mataram. Eu vi nos comentários, a galera foi bem pesada mesmo, assim. Mas é isso aí, tô aí, se precisar é só chamar, eu só larguei a espada do Thundercat aí, mano, que tô correndo atrás. Valeu, obrigado. Galera. Valeu.